Planejamento das operações. Fatores que influenciam o horizonte de planejamento. A quantidade de componentes, né? A variedade da oferta. Olha, ele consome caixa de fósforo, mas é caixa de fósforo de 25 modelos diferentes. Porra! Então, a variedade da oferta para a caixa de fósforo é muito alta, né? Porque é um produto que não deve ter esse tipo de variação. Processos de manufatura, né? Que tipo de processo eu utilizo? A variabilidade da demanda, né? Quanto que o mercado exige de coisas diferentes, distintas. A sazonalidade, né? Aí você pensa lá no chocolate de Páscoa, pensa lá no sorvete. Puxa, são em determinadas épocas do ano. Ah, não, no Nordeste sorvete é o tempo inteiro. Pois é, mas chocolate nem na Páscoa. Então, a gente tem que manter essas variabilidades sazonais, né? Em função de clima, em função de região, em função dos aspectos que envolvem o ambiente do cliente. E quais são os influenciadores do planejamento e controle da produção? Olha, quais são os inputs do PCP? Eu tenho aqui pelo menos 5 deles desenhados. Primeiro, o estoque. Como? A quantidade de materiais que eu vou ter que fornecer, se eu tenho, se eu não tenho, a facilidade de eu rastrear isso, o quão apurada está essa informação, quanto bate o sistema com o que tem fisicamente no estoque, porque a gente vê discrepâncias muito grandes nas organizações. A engenharia do produto com os desenhos, as especificações e as listas de materiais. As vendas, com a previsão de vendas, e aqui lembra que entra aqueles ambientes de demanda, né? É Product Out ou Marketing? Essa venda, eu trabalho com previsões ou eu trabalho com carteira de pedido para fazer o meu planejamento de produção? Então, tudo isso vai influenciar diretamente o planejamento e controle. E a engenharia de produção? Os famosos roteiros de fabricação, né, os métodos e tempos, as preparações de tempos padrão para cada uma das operações. Ou seja, é a engenharia de desenvolvimento da forma de fazer. E a produção propriamente dito, que é a capacidade produtiva que eu tenho no meu sistema, né, a capacidade que eu tenho de levantar recursos gargalos e assim por diante. E as saídas? O que sai do PCP? Olha, saem normalmente 3 tipos de ordens. Uma ordem de compra, a famosa OC, né? Uma ordem de produção, a OP, e uma ordem de montagem. Ah, professor, mas eu tenho outros tipos de ordem. Ok. Muitas empresas dão outras nomenclaturas, muitas empresas subdividem esses equipamentos em menores, né? Fazem ordem de preenchimento do estoque de produto final. Enfim, tem várias nomenclaturas. Mas, basicamente, essas 3, ordem de compra, ordem de produção e ordem de montagem, são padrões, né? São elementos naturais que saem dos ERPs, né? Dos planejamentos todos. Então, esse material aqui vocês veem naquele capítulo 8. Metodologias de previsão. E aí, quando a gente trabalha com essa previsibilidade do ambiente de demanda, né? Então, os métodos de opiniões coletivas, o uso de indicadores econômicos, né? As variações de moeda, consumos, de níveis de importação e exportação, balança comercial e assim por diante. E análise de séries temporais. Aí é uma análise matemática pesada, né? Estatística pesada para fazer essa previsão. Aí a gente chega na administração de materiais, o gerenciamento de materiais. Vamos lá. Just in case, ele trabalha com grandes estoques e faz produção empurrada. Por quê? Vamos tentar entender um pouquinho o que é produção empurrada. Eu tenho uma previsão de demanda para o meu mercado. Então, eu fiz uma avaliação porque eu não vendi ainda. Por quê? Porque eu faço o produto e põe na prateleira, o cliente vem e compra da prateleira. Tudo bem? Então, é um product out, um produto na saída, né? Esse é o meu sistema, o ambiente de demanda do produto que eu estou fornecendo para o mercado. Product out, tá bom? Então, como é que é isso?
Na hora que sai o pedido, na hora que vai sair o planejamento de produção, você joga todas as ordens de previsão dentro do seu ERP, ou dentro do seu planejamento de controle manual, ou quando você faz por tabelinhas, né, nos Excel da vida, nas planilhas de cálculo da vida, enfim, você vai trabalhar com esses números que você tem que fornecer para o mercado, sem saber se ele vai consumir, mas a previsão faz com que você produza aquele X, né, aquele volume X. Então sai a ordem de montagem, sai a ordem de produção e sai a ordem de compra. Lógico que a ordem de compra normalmente é a primeira a sair, ela sai antes de todo mundo. Por quê? Porque eu tenho que comprar todos os componentes que vão ser trabalhados, montados para serem entregues no mercado, certo? Então, como é que começa? Começa lá no almoxarifado de matéria-prima. Às vezes de barras que vão ser torneadas, vão ser usinadas, vão ser, enfim, trabalhadas durante o processo. Então, esse pedido tem que sair muito antes, o lead time é muito alto, o TAT da linha também é alto, desde o pedido até a entrega desse produto específico, né? Por quê? Porque você pega a matéria-prima, põe essa matéria-prima no primeiro posto de trabalho, ou disponibiliza no primeiro posto de trabalho, o primeiro posto de trabalho vai lá e atua do jeito que dá e vai fornecendo para o segundo posto de trabalho, e ele vai produzir na capacidade máxima, eu vou tirar tudo que a máquina puder dar. Muitas vezes até sem balançamento, sem saber se, não adianta ir tão rápido, porque o outro não consegue ir tão rápido quanto você, e aí entra toda aquela história. Não, então vamos jogar 2 turnos lá, agora ficou lá muito rápido, aqui muito fraco, então vamos jogar 2 turnos lá, mas daí não... Ou seja, você faz todo esse tratamento, é empurrada, ela vem da matéria-prima para usinagem, para montagem, embalagem e entrega. Tá bom? É assim que funciona. Então, esse é o just in case. Trabalha com previsões, começa na matéria-prima, a matéria-prima entrega no posto, que trabalha entrega no outro, que trabalha entrega no outro, e que depois de todo o processamento, toda a linha, ele vai sair um produto final acabado lá na frente. Tudo bem? Ela é empurrada da matéria-prima para o produto final. Ou seja, ela tem grandes estoques, muitos estoques intermediários, muito material parado entre processos, né, entre linhas de processamento. Aí tem o JIT, o Just in Time, estoques mínimos, produção puxada, eliminação total ou máxima de perdas, né? Maximização da agregação de valor, minimização das perdas dentro desse processo produtivo. Maximização da agregação de valor? Minimização dos processos ou das perdas dentro do processo? Nossa, o que significa isso? Significa puxar a produção. Ué, não estou entendendo. Não, você está entendendo, sim. O que acontece? A gente faz alguns supermercados de peças pré-trabalhadas, pré-usinadas no final. Então, quando o cliente vem e compra, faz a compra dele, o pedido não vai lá para a matéria-prima, o pedido vai para a expedição de saída ali, para a expedição do material, né, expedição final. Aí a expedição vai ver o que tem na prateleira de pronto. Ele vai pegar esses elementos da prateleira e vai embalar, enfim, se não tiver embalado ainda, e vai preparar, comissionar para a saída no caminhão para entrega. Não, peraí, mas ele não teve que fabricar antes? Não, mas já foi feito muito antes. Eu estou com uma prateleira, como se fosse um supermercado. Eu preciso o cliente quer com essa cor, com esse modelo, com esse cadastro, com essa situação. Ele vai lá, pega esse, pum, monta e entrega para o cliente. Rápido assim? Rápido assim. Ué, mas... Então, aquilo que ele tirou da prateleira, aquilo que ficou vago na prateleira, o posto anterior vê o que falta e vai lá e repõe. Mas ele não vai usar uma capacidade produtiva máxima da máquina? Não, ele vai produzir aquilo que precisa para lá. Não adianta fazer a máquina trabalhar em capacidade máxima e encher de um monte de peças que não vão ser usadas. Ou que o cliente pede uma mudança e você não tem como atender. Puxa, mas para fazer isso ele tinha que ter um monte de processos anteriores a ele. Tinha, mas ele pegou do supermercado anterior ao dele, da prateleira anterior a dele. Então, ele pegou a matéria-prima e entregou só aquilo. Mas ele tirou só a matéria-prima que ele precisava para fazer aquele lote. Tá, mas e o de trás? Então vai ficar como vai. O processo anterior só vai repor e assim por diante. Ou seja, ele é puxado, ele vem do final da linha até a matéria-prima. Ele vai puxando, cada processo vai puxando
a produção do processo anterior, perdão. Né? Você só produz aquilo que é exigido pelo seu processo posterior, pelo seu processo subsequente. Tá bom? Tranquilo? Então isso é produção puxada. Por quê? Porque vem do final para o começo. E aí entrou a teoria das restrições, né? O Theory of Constraints, do Eliyahu Goldratt. E a teoria das restrições fala em estoques subordinados. Eu preciso tratar os gargalos e preciso maximizar o lucro. Gente, não é a mesma coisa que o japonês fez? Não. Por quê? O japonês também não está maximizando o lucro? Não. O foco do japonês é minimizar as perdas. E aí ter um lucro maior ou ter um preço mais competitivo no mercado. O foco da teoria das restrições é maximizar o lucro, é aumentar a capacidade produtiva. O japonês trabalha a melhoria em todo o processo, seja ele gargalo ou não. A teoria das restrições diz que lá é perda de tempo, é perda de energia, eu só vou trabalhar nos gargalos. Tudo bem, mas se a gente for pensar em última análise, hoje o gargalo é o setor C. Na hora que eu levantar esse gargalo, ele passa a ser o A. Na hora que eu levantar esse gargalo, passa a ser o B, depois volta a ser o C. Ou seja, vai ter mudança. Cada vez que eu levanto um gargalo, vai ter mudança do ponto de gargalo, não vai? Eu vou ter que acabar melhorando tudo? Vou. Então, em última análise, se a gente pensa num processo de melhoria contínua, a minimização das perdas em todos os processos também é interessante. Um abraço para vocês e até a próxima semana.